Hoje eu estou aqui na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mais conhecida como Rural, e a minha proposta aqui hoje é perguntar e entender o que está acontecendo. Como assim o Brasil é um país rico em água e a gente vive nessa eterna e corriqueira crise hídrica? Como assim todo verão essa tal geosmina aparece, e deixa a nossa água imprópria para o consumo? Eu estar aqui hoje na Rural, em Seropédica, tem tudo a ver com o que a gente quer falar aqui hoje nesse filme. Então, vem comigo. Aqui atrás da universidade tem uma paisagem histórica que pode ajudar a gente a entender, ou pelo menos explicar em parte, como é que foi a colonização dos espaços de toda a bacia hidrográfica do Rio Guandu. E também ajuda a gente a fazer uma conexão com toda essa situação inconveniente que a gente está passando. Eu tô aqui na antiga Estrada dos Bandeirantes, caminho bem antigo que permitiu acesso à base da Serra das Araras. Guarda esse nome que ele vai ser importante depois. Como vocês podem ver, eu vim aqui na estrada, a paisagem ao redor é praticamente dominada por gramíneas exóticas, pastagem. E a maioria das árvores, poucas que a gente vê, também são exóticas. O que a gente menos encontra por aqui são as nossas desejadas espécies nativas, que fazem realmente aquela maravilhosa recarga da água, deixando-a mais tempo armazenada no solo, e garantindo quantidade e qualidade para esse bem tão precioso que a gente tem, que a gente tanto precisa. A ponte jesuíta fica aqui perto. Essa ponte aí que você está vendo, ela é de 1752 e está inserida no complexo do Guandu. A ponte foi considerada como a primeira obra de engenharia hidráulica do Brasil, onde ela tinha como função regularizar o fluxo do Rio Guandu, para assim promover a irrigação dos pastos ali presentes, sem que houvesse a inundação da área. Ali era um porto navegável, onde a ponte fazia essa conexão entre o atual bairro Imperial de Santa Cruz e o acesso ao interior, posteriormente entre Rio e São Paulo. Devido à canalização do Rio Guandu, a construção perdeu a sua função, porém manteve-se de pé como um dos monumentos mais raros e antigos da arquitetura jesuíta. Mas afinal, o que é a geosmina? Ela é nada mais que um composto orgânico produzido por micro-organismos que, quando em ambiente aquático, ela está diretamente relacionada com a alteração do odor e do gosto da água, deixando um leve desconforto no paladar. A geosmina não é tóxica, mas ela é um forte indicador da qualidade da água, porque a sua presença está relacionada com a alta disponibilidade de nutrientes nessa água. Nutrientes estes que servem de alimento para esses micro-organismos que a produzem. Ou seja, eu estou falando de altos teores de matéria orgânica decorrentes do despejo de poluentes nesses corpos d'água, como resíduos industriais, fertilizantes agrícolas e principalmente esgoto doméstico. Como eu comentei, ela não é tóxica, mas a sua presença pode estar atrelada ao fato dos mesmos micro-organismos que a produzem, ou até mesmo outros, serem responsáveis por produzir outros metabólitos que podem sim ser tóxicos à saúde dos humanos e dos animais. Problemão, E a galera responsável por resolver esse problema? Cadê? Já que estamos falando um pouco de história, vamos aproveitar o embalo para comentar sobre um assunto que tem tudo a ver com água. Lembra de Dom Pedro II e de quando ele mandou reflorestar a atual floresta da Tijuca? Lembra, Mas o que isso tem a ver com água? A resposta seria tudo. Na verdade, a água foi um dos principais motivos dele ter feito isso. A história é mais ou menos assim.
Em 1808, quando a família real veio para o Brasil, muitos membros da corte decidiram morar na serra. Por ali possuía um clima mais ameno, ou seja, algumas propriedades foram construídas ali naquela área da floresta. Mas o problema principal que proporcionou a catástrofe que foi o desmatamento em massa da Floresta da Tijuca foi que, ao longo do século XIX, várias fazendas de café foram implantadas lá na Tijuca. E quem sofreu as consequências foi a floresta, né? A floresta e a galera que dependia dos recursos que ela proporcionava. Ou seja, todo mundo ali daquela região. Levando em conta que boa parte da água consumida pelo Rio de Janeiro vinha da Floresta da Tijuca. Com o desmatamento, o problema com o abastecimento de água foi crescendo de tal forma que chegaram em uma crise hídrica preocupante, onde a qualidade e a quantidade da água foi diminuindo drasticamente. O rio que abastecia a metrópole passou por uma pequena estiagem e faltou água, né? Chegou um momento que Dom Pedro, olhando para aquela situação, decidiu fazer alguma coisa. Em 1861, Pedro então publicou um decreto imperial, no qual dizia que aquela área que fora desmatada deveria ser reflorestada, a partir de plantios de mudas em toda a área, com fins de conservação da Tijuca. Foi um trabalho de anos, mas deu certo, né? Quem já foi lá no Parque Nacional da Tijuca sabe do que eu estou falando. Quando chove ali naquelas áreas declivosas, agora, com floresta, a infiltração da água é bem sucedida, garantindo um armazenamento eficaz dessa água no solo, além de trazer tantos outros benefícios para aquela área. Para complementar toda essa história de reflorestamento, um ótimo exemplo que aconteceu em 2008 foi o projeto de recomposição florestal da bacia do Rio Guandu, onde foram plantadas um total de 2.000 mudas em um dia só na área do Depósito Central de Munição do Exército, aqui em Seropédica. E esse maravilhoso trabalho contou também com a ajuda dos calouros da Engenharia Florestal da Universidade Rural. E olha como a área está hoje. Beleza de mata ciliar, né? Que o nome que eu pedi para vocês guardarem mesmo? Serra das Araras, né? Então, eu vim aqui para mostrar como é que tá a situação da paisagem e explicar um pouquinho a relação disso tudo com a geosmina e com o Rio Guandu. Como você pode ver, essa paisagem aqui lembra muito aquela da Estrada dos Bandeirantes. Lembra que eu mostrei? Com faixas extensas de terreno degradado e tomado por gramíneas exóticas que facilmente pegam fogo, facilitando ainda mais a degradação desse solo. Quando chove aqui nesse solo desprotegido, a água, em vez de infiltrar e ficar armazenada no solo, ela escoa superficialmente completamente e em períodos de seca não tem água o suficiente no lençol freático para abastecer o rio. Por isso que falta água, né? Aqui passam alguns rios que abastecem o Rio Guandu e esses rios estão bem poluídos, por sinal. Daí que entra aquela história que eu queria chegar, a geosmina. Causa todo aquele problema que eu comentei com você, né? O caminho do Guandu até chegar à sua casa é longo. E por todo esse caminho vem todo o esgoto, toda a geosmina que é produzida decorrente da deposição desses poluentes, né, no rio. Estamos na primavera. E na primavera, no Rio de Janeiro é muito quente e chove muito. Então, apesar da gente enxergar a paisagem verde, né, toda essa paisagem está verdejante, digamos assim, ela é uma paisagem que não tem o elemento lenhoso nativo, né? A gente não tem as espécies arbóreas nativas nessa paisagem. A gente tem gramíneas exóticas usadas como pastagem e nós temos alguns elementos lenhosos, como por exemplo
Uma árvore que é muito cultivada é o sabiá, né? Uma árvore que é usada, a sua madeira é usada para fazer moirão de cerca e tal. Ela é nativa do Brasil, mas exótica no Rio de Janeiro, né? Então, e toda essa vegetação, ela queima durante as estiagens, né? Principalmente no inverno. E a paisagem fica toda cinza. E esse regime, essa vegetação e esse uso do solo, ele não é adequado para a produção de água. Se nós tivéssemos uma floresta, sistemas agroflorestais, uma floresta nativa, uma silvicultura, a gente teria uma paisagem sustentável e uma produção de água com maior qualidade e maior quantidade do sistema Guandu. Mostramos anteriormente aqui na região, é facilmente encontrado. Ele acaba que se formam essa biomassa gigantesca aqui na área, forma essa palhada que rapidamente queima com o fogo, alastra o fogo rapidamente e acaba então prejudicando qualquer tentativa de reflorestamento, pois o capim-colonião pode queimar e queima rápido, faz chamas altas, acaba atingindo as outras espécies vegetais em seu entorno, mas ele em si, assim que o fogo abaixa, se acalma e numa possível chuva posterior a esse fogo, ele volta a rebrotar. Como vocês podem ver aqui, essa parte, né, de palhada assegura a parte verde dentro do capim-colonião. Ou seja, aqui dentro, quando bate a primeira chuva, né, formam-se então essa inflorescência, onde as suas sementes vão ser dispersas, e assim ele consegue tomar uma área grande e acaba então prejudicando as tentativas de reflorestamento. Com medidas de reflorestamento e práticas sustentáveis, convida você a pensar em usos mais sustentáveis do solo e da água. Criando unidades de conservação, conseguiríamos garantir quantidade e qualidade da água do rio Guandu para chegar a você, a mim e a todos nós que utilizamos da água da bacia hidrográfica do rio Guandu. Aqui nós vemos um solo utilizado de uma forma equivocada. Um solo que provavelmente é utilizado para a criação de gado, que infelizmente não está sendo utilizado da sua melhor forma. Poderia estar sendo utilizado em uma unidade de conservação, preservando assim sua mata nativa, suas espécies e espécies da nossa Mata Atlântica. Para você que me acompanhou até aqui e viu comigo toda a questão da ocupação das regiões da bacia hidrográfica do Rio Guandu e a importância que é o saneamento, haver o saneamento básico nessas regiões, principalmente nas áreas urbanas, além de ter visto a questão do uso do solo e o que esse uso implica naquela maravilhosa recarga da água, recarga dos nossos cursos hídricos, nós podemos fechar então que plantando floresta é que se planta água.